Glória a Deus. Jesus. Louvado Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir alguns dons espirituais. Amém. Paz do Senhor, jovens. Quando era orado com os irmãos, o Senhor mostrava que os jovens eram convidados a entrar num pomar. E na visão o Senhor mostrava ali que havia muitos frutos nesse pomar. E o desejo dos jovens era imediatamente já ir colhendo esses frutos. Mas eu via que o responsável por aquele pomar chamava os jovens à partes e dizia que durante todo esse dia ele ensinaria o processo de amadurecimento dos frutos. E eu via que no final ele mandava os jovens olhar para o alto, e lá no alto havia muitos frutos maduros, já prontos para ser colhidos. Glória a Deus. E via que ele dizia que os jovens levariam aqui do Manaim frutos maduros, mas que no decorrer da semana, dos dias, os demais frutos eles amadureceriam também para serem colhidos. Amém. Glória a Deus. O Senhor mostrava também que logo após a oração, o clamor, eu vi que mesmo assim eu vi que havia 6 jovens, entre irmãs e irmãos, 3 desse lado aqui, 3 desse lado aqui. Eu vi que eles eram anciões velhos, pessoas idosas. Até para levantar do clamor ali, eles tinham dificuldade. Alguns tinham bengala até. E eram bem envelhecidos, roupas envelhecidas, se portavam como idosos. Mas idosos, aquele bem idosos, mais do que, podemos dizer assim, bem anciões, bem velhos. Tanto as irmãs como os irmãos. E eu olhava, mas o que esses idosos estão fazendo aqui no meio da congregação? E nisso eu olhava, tinha um anjo que ele percebia a mesma coisa que eu via. Ele ia até esses 6 jovens, e ele ia até eles e levava um cálice de vinho. Aí quando eles tomavam vinho, eu vi que era transformado. As vestes, tudo era transformado, eles eram renovados. Todos eles, um por um, ele ia, depois mas o anjo ficava ali. Aí os jovens já estavam alegres, felizes, rejuvenescidos. Ele ia e pedia o documento, a identidade de cada um. Eu vi que aí tiravam a identidade, a cédula de identidade, só que a cédula de identidade ainda era com a foto da pessoa envelhecida, idoso. Eu vi que ele trocava a identidade. Ele dava a identidade, na verdade, real, como era agora. E os jovens, quando recebia, tanto as irmãs como os irmãos, quando recebiam, eles colocavam aquilo com carinho, com amor tão grande, porque eles viam que já tinham sido, de certa forma, rejeitados por aquele documento, aquele que tinham. Eles não tinham sido mais bem vistos pela sociedade. Eles estavam ali, e quando eles viam aquela identidade nova, eles ficavam felizes, olhavam para eles assim, ficavam felizes, alegres, começavam a glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a tônica desse seminário, nós sabemos, o Senhor já mostrou, para esse seminário dessa parte da manhã, que ele é presencial, é que o Senhor, Ele quer estar nos preparando para nos usar como evangelistas, como servos do Senhor, aqueles que vão à batalha, aqueles que vão dar muitos frutos. Então nós sabemos que o Senhor tem isso para os jovens. Muitos frutos ainda serão alcançados pelo trabalho dos irmãos. Mas especialmente o Senhor mostrou que esses frutos de hoje também, eles são para o alimento, o sustento da vida de cada jovem que aqui entrou. Então nós não podemos sair daqui sem levar esse fruto. Senhor, eu quero esse fruto para a minha vida. Nós estamos chegando quase ao término dessa primeira aula, que é a hora de oração. E nós sabemos que aquilo que o Senhor mostrou, 6 jovens aqui, eu entendo que 6 jovens pode ser até um número que o Senhor mostrou, porque 6 fala de homem, né? Mas o Senhor mostrou que o Senhor queria dar um renovo espiritual a muitos envelhecidos, mas o Senhor, Ele quer renovar, e nós temos que buscar o Senhor isso. E nós vamos trazer um texto aqui da palavra do Senhor, do louvor que foi cantado até, a experiência de um jovem, do último louvor que foi cantado, que foi Daniel. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, no verso 10. E nós já estamos partindo para o encerramento
desse primeiro período. E o texto, ele fala desse jovem que foi muito especial para o Senhor, que foi Daniel. E o texto fala assim: e quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus irmãos, todo mundo conhece essa história de Daniel, mas o detalhe é que Daniel, ele não estava mais em Jerusalém. Daniel estava na Babilônia. Mas quando ele via-se que estava na Babilônia, a sua casa, o seu quarto, o primeiro detalhe que ele via, as janelas estavam abertas para Jerusalém. Por mais que nós estamos neste mundo, os nossos olhares, meus irmãos, estão para as coisas celestiais, para as coisas, para as bênçãos do Senhor, para aquilo que o Senhor lhe tem para as nossas vidas. E quando nós vemos alguma situação assim, o que Daniel fez? Ele ajoelhou e ele orou. Havia um edito ali. Daniel não podia orar. Pela lei, pelo rei, ele estava proibido de orar. Se ele orasse, ele ia para as covas. Mas Daniel não quis saber. Porque nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, é profético. Nós não estamos mais pela lei hoje, mas nós estamos vivendo pela graça. E nós temos a oportunidade de cair aos pés do Senhor. Nenhuma lei vai nos impedir disso. Nós temos a oportunidade de cairmos aos pés do Senhor, de orar ao Senhor. E eu gostaria de trazer aqui uma experiência rápida de um jovem, que é uma experiência muito antiga. Mas aqui nós temos muitos jovens, apesar que o Senhor mostrou muitos jovens, espiritualmente dizendo, velhos, envelhecidos, mas nós temos muitos jovens novos aqui. Jovens que talvez nunca tinham tido a experiência de escutar essa experiência desse jovem. Um jovem viajou para fazer Ele formou em medicina. Esse jovem formou em medicina. E ele viajou para fazer uma residência médica. Prova muito difícil que ele ia fazer. Mas quando ele chegou naquele local ali, não lembro a cidade que era, ele se deparou com um grupo de jovens fazendo o mesmo trabalho que os jovens estão fazendo hoje. Com outro nome, de repente, que é evangelizar. Encontrou um ônibus ali, cheio de jovens evangelizando na cidade. Aquele jovem deixou de estudar e entrou no grupo do jovem. Vou evangelizar, vou fazer isso aqui. E o pai daquele jovem, não era da igreja, ele ligou para aquele jovem na hora que ele estava na evangelização. Você está onde? Ah, pai, eu estou aqui evangelizando com o pessoal. Pai, eu quero ver se essa igreja vai te pagar. Porque você viajou para aí e você não vai conseguir passar. Eu quero ver o que essa igreja vai fazer por você. Aquele jovem evangelizou, trabalhou, foi para casa, para o hotel, né? Desculpa. E chegou no hotel à noite, ele orou ao Senhor. Senhor, evangelizei, agora estou muito cansado, não consigo estudar. E deitou, e dormiu. E um anjo acordou aquele jovem à noite. Sentou aquele jovem na cama e disse assim: você não estudou, né? Eu não consegui, fui evangelizar. Então vamos aqui, ó. Aquele anjo abriu uma prova e falou para aquele jovem: essa pergunta aqui, você sabe? Não, não sei. É assim, 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 assim. Essa aqui você sabe? Não, é assim, 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 assim. Aquele jovem voltou, dormiu. No outro dia foi fazer a prova. Quando ele pegou a prova, ele abriu a prova era a mesma que o anjo levou à noite para ele. Aquele jovem fez aquela prova, tirou, passou em primeiro lugar.
o chefe da banca ali falou assim: não, mas não pode, eu nunca vi uma prova dessa, eu quero conhecer esse jovem. Meus irmãos, nós temos um Deus que nós estamos voltados para Jerusalém. Estamos com nossos joelhos no chão orando, e o Senhor está voltado para nós todos os dias. Você pode glorificar o Senhor por isso, porque você é um jovem que foi escolhido pelo Senhor para realizar esta obra. Eu convido os jovens, aqueles jovens, aonde estiverem, que quiserem nesse momento, se colocarem de joelhos. Esse é o momento da sua súplica ao Senhor. Essa experiência deste jovem não quer dizer que vai acontecer com você. Essa experiência foi para aquele jovem. Mas você pode ter certeza que experiências não faltarão para a sua vida. O tempo que você estiver dedicando para o Senhor, com seus olhares voltados para Jerusalém, você pode ter certeza, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. E não terá covas de leões para você não. Convido os pastores a estar em pé, aqueles que puderem estar aqui à frente para orarmos com os jovens. O instrumento somente solano, pode solar-se nessa altura mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Deixou canta lá mais sou. Deire lá mais sou, canta lá mais sou. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Jesus. Filhos amados, servos queridos, eis que o vosso Deus, aquele que conhece os vossos corações, sabe de todas as vossas necessidades, nesta hora está com a sua mão estendida sobre cada um de vós, para responder as vossas orações feitas aqui nesse lugar. E já podeis nesta hora, filhinhos amados, glorificar, exaltar e bendizer ao nome do vosso Senhor, porque foi eu mesmo que os trouxe a esse lugar. Porque vós para mim, filhos queridos, sois muito especial. Grandes bênçãos, grandes vitórias eu tenho reservado para cada um de vós. Para isso, filhos amados, quero tão somente ser buscado por vós, porque eu mesmo estarei cuidando das vossas vidas, os abençoando de uma forma toda especial, para que tenhais condições de servir esse Deus que fala convosco nesta hora. Eu vos abençoo e vos digo, filhos amados, que a minha graça, ela está sobre as vossas vidas, e a minha graça é o que vos basta. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor.
Glória a Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ouvir mais um dom espiritual. O Senhor deu essa visão antes da palavra profética aqui. Eu via que nós caminhávamos nosso trabalho, nas faculdades, no nosso dia a dia. E eu via que as pessoas olhavam para nós, porque uma veste que nós vestimos, essa veste, ela chamava a atenção das pessoas. Uma veste nobre, uma veste real. Mas eu via que nas igrejas, todos nós tínhamos as vestes. Todos nós. Aleluia. Mas eu via que quando saímos das igrejas, alguns jovens nas faculdades, no dia a dia, elas tiravam aquelas vestes reais, nobres, e usavam a veste própria deles, própria. E quando elas faziam isso, eu via que um ser que contemplava as pessoas, esse ser chorava. Ele falava assim: não sabeis o quanto custou a veste real, a veste nobre? Eu via que duas jovenzinhas, na hora elas corriam, pegavam a veste real, a veste nobre e vestiam. Mas eu via que um grupo maior persistia, permanecia com aquela veste lá fora. Vinham para a igreja com a veste, já botavam a veste real. Mas eu via que na oração aqui, o ser falava assim: a escolha tem que ser feita. Ou permanece com a veste nobre, ou com a veste vossas. E eu via que havia um quebrantamento muito grande. Glória a Deus. E nós dizíamos assim: não, Senhor, a veste nossa não queremos mais. Aleluia. Queremos a veste nobre, a veste real. Amém. E havia um quebrantamento, mas eu via que dois jovens permaneciam, não querendo deixar a veste normal ali. Mas o ser continuava do lado deles, porque o ser queria que no final dessa reunião, não só os daqui, mas os que estão via YouTube participando, todos nós só teríamos uma veste, a veste nobre, a veste real. A visão passava. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos nobres. A vestes, o Senhor que ofereceu. É o Senhor que está dando. Você não é nobre porque você quer, não. Você é nobre porque o Senhor te fez nobre. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por esse período na tua presença, que sabemos que grandes coisas o Senhor já realizou na vida dos jovens. Uma bênção para a continuidade desse seminário. Sabemos que muitas coisas ainda o Senhor tem para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos 5 minutos de intervalos para tomar uma água e já retornaremos.
Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos nos colocar agora de joelhos, nós vamos fazer uma oração para o início dessa primeira aula.